Olá, meu nome é Clóvis Luiz Baerli, sou professor do Núcleo de Toledo e ministro as aulas de Matemática e Educação Financeira. Hoje vamos trabalhar o conteúdo de receita e despesa atrelado ao orçamento financeiro. Qual que é o objetivo dessa aula? A definição de receita e despesa e como classificar a nossa receita, como classificar a nossa despesa e qual de fato é a importância do orçamento financeiro. Vamos refletir. Todo mundo tem um objetivo na nossa vida, seja comprar um carro, uma moto, uma casa, fazer a carteira de motorista daqui a 3 anos. Todo mundo tem esse objetivo. Mas como que a gente consegue esse objetivo? Eu posso falar que eu quero um carro, eu vou lá e compro esse carro? Provavelmente não. E como que eu faço para seguir essa metodologia? O que eu faço para tentar conquistar aquele meu objetivo? Isso, a gente sempre tenta economizar. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar o meu carro, eu vou economizar um pouquinho todo mês para conquistar aquele meu objetivo. E é essa a ideia que a gente tem. Então, toda vez que eu quero almejar alguma coisa, eu preciso dar em troca algo para aquilo. E esse dar em troca, na maioria dos casos, ou quase 100% dos casos, é o dinheiro que a gente dá em troca. Então, se eu quero comprar um carro, eu vou dar dinheiro para comprar aquele carro. Ah, professor, beleza, essa parte a gente entende. Falou em dinheiro, a gente está entendendo tudo. Só que como que é o dinheiro? O dinheiro ele é um valor monetário. Ele pode ser real, pode ser o dólar, pode ser o peso, pode ser o euro. É um valor monetário específico. Mas o que esse valor monetário está nos dizendo? Está nos dizendo que a gente está fazendo um esforço para ganhar ele. Esse esforço, na maioria dos casos, é a gente trabalhar, é a gente ajudar em casa o pai e a mãe, quando eles dão uma mesada, ou é a gente vender, por exemplo, algo que a gente já não está mais usando. Eu tenho uma camisa que eu não uso mais e ela está em perfeita condição, eu vou lá e vendo. Então é todo o dinheiro que está entrando na nossa conta. Esse é o nosso valor monetário. E como é que eu classifico esse valor monetário na educação financeira? Na educação financeira, todo valor que entra no nosso bolso a gente chama de receita. Ou seja, receita é todas as remunerações ao longo de um período. Exemplo: salário, mesada, hora extra, vendi o videogame, vendi o celular, entrou um dinheiro no meu bolso, essa é a minha receita. Então, tudo que entra no nosso bolso, seja trabalhando, seja vendendo alguma coisa, de alguma forma, é tudo que entra no nosso bolso monetariamente. Então vamos supor, aqui no caso do Roberto. Roberto é um vendedor de loja de eletrodomésticos. Além disso, em alguns finais de semana ele toca guitarra em uma banda de rock. Como vendedor, ele recebe um salário mínimo de R$ 1.100 e mais uma comissão por venda, ou seja, essa comissão de 3% por venda. E também, aos finais de semana, quando ele vai tocar na banda de rock, ele recebe R$ 120 por show, conforme a gente pode ver na tabela aqui. Então ele vai ter o salário dele de R$ 1.100, o valor das vendas que ele fez naquele mês. Então, por exemplo, em março ele vendeu 17.500 de produto, em abril ele vendeu 18.900 de produto e assim por diante. E aqui é a quantidade de show que ele fez todo mês. Então, por exemplo, em março ele fez 3 shows, em abril 2 shows, em maio 3 shows e assim por diante. Ah, professor, isso quer dizer que ele ganhou isso aqui? Não. Porque se a gente tomar cuidado, a gente tem informação no exercício que ele ganha 3% sobre 3% de comissão sobre o que ele vende. Então, se ele vendeu 17.500, ele vai ganhar 3% sobre aquilo. Como que eu faço a conta, professor? 17.000 vezes 17.500 vezes 0,03. Esse 0,03, lembra lá da nossa aula de porcentagem, que a gente tem que pegar o valor de porcentagem, dividir por 100 e transformar em um número decimal? É isso que a gente fez. Dividimos o 3% em 100, dando 0,03. Multiplicando pelo valor que a gente quer, a gente tem um valor encontrado, 525. Então a comissão que ele ganhou foi de 525. O show é a mesma coisa. Se ele ganha R$ 120 por show, a gente vai multiplicar pela quantidade de show que ele fez. Então ele fez 3 shows, 3 vezes 120, igual a 360. Vou somar os três valores que eu vou ter do valor total. Então eu vou fazer isso para todos os outros e assim eu consigo verificar que no mês de maio, por exemplo, ele vendeu 2.000, ele teve a receita total de R$ 2.225. Então, neste mês foi a receita que ele mais teve. E isso é legal a gente analisar, porque a gente conseguiu ver a comissão e o show. Ah, professor, mas vamos pensar. A gente estava numa época de pandemia, não é mesmo?
onde as pessoas não podiam ir trabalhar, as pessoas não podiam ir em shows, porque não tinha, era proibido. Isso mesmo. Então, aí que temos um problema. Então, quando surge essa questão que a gente talvez não possa ganhar aquele dinheiro, aí que surge a questão de classificação da receita. Como que a gente classifica a receita? A gente pode classificar em receita fixa e receita variável. Receita fixa é tudo que eu tenho garantia que eu vou receber certeza. Vou ter aquela certeza que eu recebo todo mês. Ou seja, se a loja não ficou fechada durante a pandemia, o meu patrão teve que pagar meu salário igual. Então, o salário aqui, por exemplo, no caso de Roberto, foi pago igualmente, os R$ 1.100. Todo mês ele vai receber esses 1.100. Então, isso é a receita fixa do Roberto. Agora, a receita variável é tudo aquilo que eu não tenho garantia que eu vou receber. Então, se, por exemplo, a loja fechou, eu não vou conseguir fazer a venda. Então, eu não tenho comissão, porque eu não fiz nenhuma venda aquele mês. Show é a mesma coisa. Se as casas de show foram fechadas, eu não consigo fazer nenhum show. Então, o valor que eu ganho de show também não vai ter. Então, por isso ela é uma receita variável, porque ela pode ter uma mudança de um mês para o outro. Um mês, por exemplo, o Roberto fez 3 shows, no outro mês ele fez um show só. Então, ele teve um valor, uma variável aqui, de 360 a R$ 120. Então, essa é a definição de receita fixa e receita variável. Professor, mas a gente falou até agora só de ganhar dinheiro. E como que a gente gasta esse dinheiro? Isso mesmo. No mercado financeiro ou na educação financeira, a gente também vai falar sobre gastar dinheiro. E gastar dinheiro a gente classifica como despesa, ou seja, é tudo que a gente gasta na nossa vida. Seja de um pacote de bala, seja de um celular novo, seja de um notebook que eu comprei, seja, por exemplo, o Rafael que quer comprar o celular novo dele. Todo mundo tem um jeito ou uma despesa na vida. Seja alguém que, por exemplo, a Larissa que está fazendo o curso de, de redação, ela está pagando por isso, então é uma despesa que ela tem todo mês. E essa despesa também pode ser classificada em 3 quesitos: despesa fixa, despesa variável e despesa sazonal. Despesa fixa é todas aquelas despesas que a gente tem todo o mês ou mais de 3 meses e que possuem um valor igual ou parecido. Por exemplo, mensalidade da academia. Se eu fiz um plano lá na academia, eu vou pagar esse plano durante 12 meses. Então, durante 12 meses eu vou pagar, por exemplo, R$ 90. Então, é um valor fixo e que eu tenho durante 12 meses da minha vida para pagar. Aluguel é a mesma coisa. Todo mês eu tenho que pagar uma quantidade X de aluguel. E outras coisas, por exemplo, internet. Internet, todo mundo tem internet em casa. Internet a gente não tem que pagar todo mês? Sim, professor. O valor da internet é sempre o mesmo? Sim, professor. Então, a gente sempre tem essa despesa fixa na nossa casa. Ô, professor, mas a gente também tem despesa variável em casa? Sim, a gente também tem despesa variável em casa. O que é uma despesa variável? É aquela despesa que também pode acontecer todo mês, só que tem uma diferença. O valor dela sofre variação de um mês para o outro. Um exemplo comum, a conta de água. A conta de água a gente precisa pagar todo mês. A conta de luz a mesma coisa. Só que qual que é o problema dela? Que todo mês a gente paga o mesmo valor? Não. Num mês a gente paga 50, no outro mês a gente paga 70. Supondo que estourou o cano de água lá no banheiro, a gente vai pagar R$ 150 no mês. Então, está sofrendo uma variação no valor daquela despesa. Então, isso é classificar como uma despesa variável. Supermercado é a mesma coisa. A gente nem sempre gasta a mesma coisa no mercado todo mês. Combustível é a mesma coisa. Agora, o que é despesa sazonal, professor? Despesa sazonal é aquela despesa que a gente tem em uma determinada época do ano. Por exemplo, aniversário da mãe, aniversário da avó, dia dos namorados. São despesas que a gente gasta uma vez ou 2 vezes por ano no máximo. Então, para a gente fixar esses conceitos de despesa e receita, a gente vai utilizar o orçamento financeiro. O orçamento financeiro é uma maneira da gente organizar nossa receita e nossa despesa. Por exemplo, aqui eu coloquei receita fixa, receita variável, despesa fixa, despesa variável. Anotei tudo que eu tenho, desde as coisas mais básicas, por exemplo, um lanche da tarde. Vou fazer as contas, ver o total e ver o total, e no final vou ter um saldo, que é o receita menos despesa. Vou ter 1.100 quase R$ 1.200. O que isso me ajuda, professor? Isso me ajuda a alcançar meus objetivos. Se eu tenho um objetivo de comprar um carro, por exemplo, eu posso destinar uma parte do que está sobrando para conquistar aquele carro. Nesse caso aqui, eu estou destinando 50%. Então, o orçamento familiar ou o orçamento pessoal me ajuda a me organizar financeiramente.
ver se eu estou pagando mais despesa ou estou ganhando mais dinheiro, ok? Então essa seria a aula de hoje. Para a gente concluir, vocês acessam agora com o celular a conta do Kahoot, onde vai ter uma avaliação. Então entra, abaixa o aplicativo ou acessa o site, digita o PIN e vai ter perguntas de múltipla escolha a qual vocês vão ser avaliados. Até mais!